polêmico, porque infelizmente hoje a apostasia no mundo cristão chegou de maneira sorrateira e as pessoas hoje elas dão ouvido a qualquer vento de doutrina, a qualquer ideologia, a qualquer ideia, a qualquer teologia fundo de quintal, a qualquer ideia e pensamentos humanos e até mesmo muitas das vezes diabólicos. Queridos, hoje nós queremos falar sobre algo que me deixou triste. Sábado eu fui a uma igreja, não vou citar onde foi, mas da minha igreja, Adventista do Sétimo Dia. Sábado eu fui visitar uma outra igreja e lá o pastor fez a apresentação de 3 mulheres como anciã, né? 3 mulheres para nós Adventistas do Sétimo Dia consideramos anciã, como nas igrejas pentecostais chamam de presbíteros. Queridos, e aí quando as mulheres começaram a ir lá para frente, ele pediu que a igreja batesse palma para as mulheres que estavam sendo nomeadas anciãs da igreja. E aí ele disse, nós nos reunimos, a liderança da igreja Adventista do Sétimo Dia, nos reunimos e decidimos que deve ter anciã na igreja. Eu quase que pergunto, pautado em quê? Baseado em quê? Então esse vídeo eu quero falar para você mostrando na Bíblia e no Ensino e Profecia eu não encontrei, mas eu vou mostrar exclusivamente na Bíblia que não existe mulher pastora que exerça um cargo eclesiástico na igreja e nem anciã. Não existe, não tem nenhum respaldo bíblico para defender isso. Só respaldos humanos, respaldos heréticos que estão trazendo no meio do povo apostasia. E queria dizer para você que está me assistindo, eu não quero aqui ofender ninguém, eu não quero aqui menosprezar ninguém, mas também não quero trazer aqui uma imagem de que Deus ele é machista ou que eu sou machista, não. Deus ama a todos de igual maneira, tem um carinho especial pelas mulheres, que Deus tanto que Deus dizia para cuidar das viúvas, dos órfãos. Deus ama a todos e Ele manda os maridos amar suas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, o amor que Deus quer que o esposo tenha para com a sua esposa, o homem tenha para com a sua mulher, é que ame ao ponto de dar a vida dele pela sua esposa, pela sua parceira, pela sua cônjuge. Queridos, esse é o nosso Deus, Ele zela por todos, Ele tem um carinho especial por todos. Deus não é machista, como a gente vê a ideologia feminista aí dizendo que a visão bíblica é uma visão machista, que é uma visão que não, Deus ama as mulheres, tem um carinho extraordinário, um carinho imenso pelas mulheres, ao ponto dele dizer que os homens, os maridos têm que amar suas esposas ao ponto de dar a própria vida por elas, como Cristo deu a vida pela igreja. Mas, queridos, é lamentável ver que a nossa igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu amo, a instituição, a igreja, vê que hoje eles estão apoiando mulher sendo anciã, em alguns países pastora, mulher anciã. A gente vê aí no Instagram, aí várias igrejas que tem Instagram publicando mulher anciã ordenada fazendo batismos. Queridos, eu nunca vi isso na Bíblia, nunca li isso no Ensino e Profecia. Por favor, você que está assistindo esse vídeo aqui, se você tem algum texto que defenda essa tese, bota aqui embaixo, porque até agora eu não achei. E aí a gente vê que quando Leonardo Gonçalves deu voz a aquela moça, Simone Gebara, se não me falha a memória, uma feminista, uma freira que foi excomungada da própria Igreja Católica, ela é feminista, e nessa live que Leonardo Gonçalves deixou acontecer no canal dele com mais de 1 milhão de inscritos, a gente viu que foi terrível a live. Inclusive, alguns pastores nossos famosos que têm canais no YouTube foram lá para defender que ele não podia ter dado voz a uma moça que foi contra a nossa fé, contra aquilo que pregamos, aquilo que contra a sã doutrina da Bíblia. Mas, queridos, e agora o que dizer? Porque está acontecendo praticamente algumas coisas que ela falou lá, né? Que a mulher deve ter a voz igual a do homem
E o que é que está acontecendo hoje na nossa igreja Adventista do Sétimo Dia? Tem mulheres anciãs. Pautado em quê? Baseado em quê? Qual o texto da Bíblia? Qual o texto do Espírito de Profecia? Pois é, queridos, eu quero ler com você aqui algumas coisas aqui. Acompanhe comigo aí na tela. Para dar abertura ao nosso vídeo, diz assim: o ministério pastora não tem base bíblica. O ministério pastora, anciã, presbítera, apóstola, não tem nenhum respaldo, nenhuma base bíblica, de maneira nenhuma. Mas a gente vê a apostasia se estendendo. A gente sabe que as igrejas pentecostais, elas têm pastora, elas têm presbítera, elas têm a mulher como apóstola. A gente já sabe disso porque são igrejas que, infelizmente, não têm um respaldo bíblico para defender aquilo que elas pregam. Lamentavelmente, você que é pentecostal que está aqui, queridos, eu lamento, mas não tem nenhum respaldo bíblico para defender essa ideologia de pastor, apóstola, presbítera. Não tem nenhum respaldo, porque as igrejas pentecostais, a maioria delas, não vou generalizar, mas apenas gostam de pular, saltar, rodopiar, falar em língua estranha e nenhum estudo bíblico. E eu vou ler aqui para vocês 25 passagens que mostram que não tem respaldo nenhum para defender pastora, anciã, ou presbítera, ou apóstola, ou anciã na igreja. Principalmente eu quero compartilhar aqui esse vídeo para os nossos irmãos em Cristo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu sou membro oficial. Queridos, primeira base aqui, acompanhe comigo aí na tela. Primeiro, na criação, Deus estabeleceu o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora. Gênesis capítulo 2, versículo 18 e Efésios 5, 23. Como pode uma mulher ser cabeça na igreja e auxiliadora em casa? Você já vê aí que já mostrando na Bíblia que Deus criou o homem e fez com que ele fosse cabeça. Como é que pode a mulher ser cabeça na igreja e auxiliadora em casa? Não faz sentido nenhum. Outro texto, continuando aí na tela, acompanhe comigo aí. Segundo, no Antigo Testamento, a liderança do povo de Deus era formada de anciãos e sacerdotes, não de anciãs e sacerdotisas. Meus queridos irmãos, a gente tem que ver a Bíblia, que ela é eterna, de Gênesis a Apocalipse. A gente tem que analisar se o que hoje está acontecendo tem base ou respaldo bíblico, e não tem nenhum. Antigamente era anciãos e sacerdotes, e não anciãs e sacerdotisas. Terceiro, continuando, acompanhe comigo aí na tela. Terceiro, Débora, está lá em Juízes 4, 6, Miriam, Êxodo 15, do 20 a 21, e Uda, 2 Reis 22, 14. Profetizaram, mas não exerceram ensino autoritativo diante do povo. Meus queridos irmãos, você pode acompanhar na sua Bíblia em sua casa. O que nós vamos ler aqui são várias passagens, mas a gente botou de maneira resumida só para você ter ideia e ter base no que nós estamos falando. Então elas não exerceram nenhum cargo autoritativo, por mais que profetizaram. Continuando, quarto, Débora foi juíza em Israel por causa da omissão masculina. Todavia, ela não convocou o povo para a batalha, mas encorajou Baraque a fazê-lo. Você pode ver isso em Juízes, capítulo 4, versículos 6 e 10. Queridos, por causa da omissão de Baraque, ela tomou a frente, mas, todavia, não foi ela que convocou o povo para a batalha. Continuando, quinto, aqui diz assim, quando Baraque insistiu na presença de Débora, ela o repreendeu para que ele assumisse a função de cabeça. Juízes, capítulo 4, versículo 9, irmãos. Nós vamos mostrar vários respaldos para defender, para mostrar aqui na Bíblia que não existe a ideologia de pastora, anciã, presbítera. Continuando. Sexto, na história de Débora, a palavra julgava, shafat, não significa governar nem ensinar, mas decidir controvérsias. Você vê aí que ela decidia
controvérsias, né? Continuando, sétimo, você acompanha comigo aí na tela. Os filhos de Israel subiam a Débora para juízo. Olha aí de vermelho. Ela não estava governando ou ensinando um grupo, mas julgando questões do povo debaixo de uma palmeira. Você encontra isso em Juízes 4, versículo 5. Queridos irmãos, nós vamos... Eu queria falar algo aqui interessante. Se você é anciã da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ordenada talvez, está me assistindo agora nesse momento, quero dizer algo muito sério para você. Você pode até o seu orgulho agora ser ferido, e você achar que eu estou sendo um herege ou que eu estou querendo criticar ou julgar. Não é nada disso. Eu estou querendo ajudar você a não cair nas ciladas de pastores não santificados, sem respaldo bíblico, sem respaldo do Espírito de Profecia, que estão pervertendo os membros da nossa igreja. Não estou generalizando, porque existem pastores, homens de Deus, eu tenho amigos, homens de Deus, pastores, que eu tenho o WhatsApp deles, que eles não concordam com isso, que eles não concordam com essa ideia. Mas eu queria falar aqui diretamente para você, minha querida irmã, que é anciã. Você pode receber elogios até da igreja, você pode receber palmas da igreja, você pode até estar recebendo aplausos, elogios, recebendo até um cargo da igreja, você pode estar recebendo uma posição eclesiástica na igreja, mas você não está recebendo apoio bíblico, apoio divino, apoio do Espírito de Profecia, apoio da Bíblia para exercer essa função. Se eu fosse você, entregaria esse cargo para não perder a sua salvação. Continuando, acompanhe comigo até o final, eu vou ler vários textos aqui e você precisa estar comigo até o final. Continuando. Oitavo, Débora não liderou a batalha, Baraque o fez. Por isso, ele é lembrado no futuro e Débora é omitida. Baraque é lembrado, queridos, Hebreus capítulo 11, versículo 32. Você pode acompanhar também o texto em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 11. Queridos irmãos. Continuando, nono, você pode acompanhar comigo aí na tela. Crianças e mulheres como cabeças, ocupando o papel de homem, são um sinal de juízo de Deus sobre o seu povo. Você encontra isso, aí você está acompanhando comigo aí na tela, Isaías capítulo 3, versículo 12. Quando Deus permitia, foi para dar juízo ao povo dele, punir o povo dele. Isso acontecia como juízo, punição de Deus para o seu povo, irmãos. Queridos irmãos, continuando, décimo, por mais que Jesus fosse seguido por mulheres que serviam, está lá em Mateus 27, 55, ele escolheu homens como apóstolos, colunas da igreja, e não mulher. Cristo tinha várias mulheres que seguiam a ele, tinha as irmãs de Lázaro, que eram amigas de Jesus, mas ele chamou para o ministério homens, para o cargo ministerial homens, apóstolos, discípulos. Queridos, a gente não encontra respaldo nenhum na Bíblia para defender mulher anciã. E porque a nossa igreja adventista do sétimo dia hoje está sustentando essa ideologia de mulheres anciãs e até pastoras em outros países. A gente já viu isso, está rodando nas redes sociais, está rodando na internet isso. Não sou eu que estou expondo nada. Eu vim defender a sã doutrina aqui. Eu vou ler passagens da Bíblia, que é a minha regra de fé e salvação. Agora, continuando, acompanhe comigo aí na tela, 11º. Sendo Jesus isento de quaisquer preconceito, poderia ter escolhido uma mulher para ser apóstola, mas não o fez, porque o governo da igreja foi designado a homens. Cristo não era machista, não era preconceituoso. Ele morreu por todos, para salvar homens, mulheres, judeus, gentios, gregos, bárbaros.
Ele morreu pelo mundo. Ele morreu para que todo mundo voltasse para Ele. Homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, adolescentes. Todos se voltassem para o Senhor. Você não encontra, mesmo Cristo morrendo por todos, Ele designando o cargo de apóstolo para a mulher, de pastora para a mulher, de anciã para a mulher, queridos. Você não encontra. Ele não tinha preconceito, mas ele não escolheu mulher porque o governo da igreja está sobre homens. Continuando, 12º. Olha o que é que diz aí. Os apóstolos seguiram a mesma orientação de Cristo, submetendo a Deus a escolha de Matias no lugar de Judas. Os discípulos podiam escolher mulheres, mas eles escolheram homem. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 23. Os discípulos escolheram no lugar de Judas Matias. Lançaram sorte e foi escolhido ele para ocupar o lugar de Judas, queridos irmãos. Eles seguiram o mesmo exemplo de Cristo, da igreja, da Bíblia. Continuando. Vamos lá, 13º. Na escolha dos diáconos, não pensaram em mulheres para serem diaconisas. Eu sei que a nossa igreja adventista do sétimo dia hoje tem diaconisas, né? Elas ali auxiliando os diáconos nas funções. A gente sabe que isso foi uma escolha da Associação Geral, provavelmente, mas não tem nenhum respaldo bíblico para defender isso. E por que então colocaram diaconisa? Fácil de entender. São passos que vão afrouxando a lei para uma apostasia mundial. Olha só, diaconisa, agora tem anciã, ordenada que batiza, e logo mais vai ter mundialmente o quê? Pastora adventista do sétimo dia. É lamentável a situação que nós estamos vendo, é lamentável a situação que nós estamos vivendo. Estamos realmente no tempo do fim, no período da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja fria, quer dizer, uma igreja morna, que não é fria nem quente. E Deus está a ponto de vomitar justamente essa igreja laodiceana. É uma igreja que não quer ser repreendida, é uma igreja que não quer ser corrigida, é uma igreja que é orgulhosa, porque se eu venho aqui e dou uma mensagem, trago uma mensagem mostrando na Bíblia os respaldos, as pessoas preferem estar com seu orgulho. Ah, quem é Robson Júnior do canal Doutrinando 7? É um crítico, ele julga, ele é o papel de Satanás, ele está condenando a igreja é a menina dos olhos de Deus, o templo, eles defendem a instituição, eles defendem o templo. Na mesma época de Cristo era assim, defendiam o templo, os judeus olhavam para o templo e esqueceu de ver o autor e consumador da fé, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Eles esqueceram dele, eles preferiram adorar o templo, eles preferiram adorar a organização. Está do mesmo jeitinho hoje. Eles preferem o que os pastores dizem. Ah, tem, não, anciã, nós nos reunimos, organizamos, queridos. A apostasia chegou na nossa igreja Adventista do sétimo dia e muitas das vezes quando eu saio para resolver algumas coisas, eu choro. Me dá um nó na garganta assim que eu fico lembrando do que eu tenho visto na internet, as heresias e abominações que eu tenho presenciado na internet. É lamentável a situação que nós estamos vivendo, queridos. É lamentável. Continuando. Você vê aqui, 14º, você acompanha comigo aí na tela. Paulo ensinou aos coríntios o padrão bíblico. O marido é o cabeça do lar. Os presbíteros são cabeças de suas igrejas locais. Cristo é o cabeça da igreja global e Deus Pai é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. A Paulo ensinou, os apóstolos ensinaram que o padrão bíblico é esse. Não existe cargo para a mulher. Eu quero dizer para você que é anciã, minha querida irmã, renuncie o seu cargo. Você que é pastora de outra igreja está me assistindo, renuncie o seu cargo. Você que é apóstolo de outra igreja está me assistindo, renuncie o seu cargo. Eu vou ler aqui mais textos. São 25
passagens que provam que não existe pastora, anciã, presbítera. Queridas, continuando. Olha o que aqui diz aqui, 15º. Quando Paulo escreve aos Gálatas dizendo que em Cristo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Gálatas 3:28. Ele não está tratando de ofício, mas de salvação. Quando a Bíblia diz não pode haver homem, nem grego, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, ele não está falando aqui sobre cargos oficiais, sobre cargos eclesiásticos da igreja, mas ele está falando sobre salvação. O ponto aqui é salvação. Não há nem grego nem judeu, todos nós somos um em Cristo e para Cristo. Mas Cristo confiou à igreja, a sua liderança foram homens. Ah, Robson, você é machista? Não, eu não sou machista. Mas é a vontade do Senhor, é bíblico, está lá. Não adianta querer questionar, não adianta querer discutir. É a vontade de Deus e pronto, e ponto final. Não podemos ficar igual Caim, querendo fazer aquilo que achamos correto, que achamos bom, que achamos certo. Precisamos ser como Abel, dar a Deus o que ele pediu e o melhor do que ele pediu. Queridos, continuando. 16º, o propósito de Deus com a Bíblia foi o de alcançar todas as gerações em todas as épocas. A Bíblia continua atual e nela Deus não deixou orientações a pastoras, presbíteras e diaconisas, mas a pastores, presbíteros e diáconos. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3 e Tito 1. É isso que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Continuando. 17º. O pastor ou presbítero deve ser esposo de uma só mulher. Logo, homem. 1 Timóteo 3, versículo 2. Então a gente vê aqui que o conselho é que o presbítero seja marido de uma só mulher. Então significa que presbítero é homem. Não tem aqui que a presbítera seja a esposa de um só homem. Queridos irmãos, isso é muito claro nas Escrituras. Não são textos simbólicos. São textos literais que mostram a veracidade e a claridade das Escrituras. Continuando, 18º. Aqueles que devem se afadigar na palavra e no ensino são presbíteros homens. 1 Timóteo 5,17. Então a gente vê que o respaldo aí fala de presbíteros homens. Continuando, 19º. As instruções pastorais quanto ao procedimento no trato com as ovelhas, ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, são dadas a homens. Você encontra isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25. As instruções são dadas sempre a homens, porque eles estão na frente da obra como cabeça. Eles estão com cargos eclesiásticos da igreja, como oficiais da igreja. Continuando, 20º. As mulheres idosas são chamadas por Deus para ensinar as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Você encontra em Tito 2, versículo 3 e 4. Ou seja, o papel das mulheres na igreja é ser conselheira dos jovens por experiência de casadas. Elas têm que ir lá aconselhar, elas respeitarem seus maridos, serem fiel a seus maridos. Esse é o respaldo que a Bíblia vem apontando. As mulheres, elas podem pregar, elas podem ministrar a palavra sendo conselheiras. Elas podem ser usadas por Deus assim, mas não ter cargos eclesiásticos e ponto final. Continuando. 21º. Os anjos das cartas de Apocalipse eram mensageiros líderes, homens. Os pronomes estão todos no masculino. Você encontra isso em Apocalipse 2, verso 1, verso 8, verso 12, verso 18. Apocalipse 3, versículo 1, versículo 7, versículo 14. Continuando aí na tela, acompanhe comigo. Aqui diz assim, 22º.
Os livros da Bíblia foram escritos por homens inspirados por Deus. Você encontra isso em 2 Pedro 1:21. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Você encontra isso, que homens santos falaram da parte de Deus, movidos, impelidos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Todos os livros da Bíblia mostram isso. Ah, mas vocês adventistas do sétimo dia não creem em Ellen White? Ah, mas nós adventistas do sétimo dia não cremos que Ellen White foi inspirada por Deus? Cremos sim. Cremos que ela foi inspirada por Deus. Cremos na mesma inspiração, só que não canonizada, porque não está na Bíblia, mas cremos que os escritos de Ellen White são inspirados por Deus, tem autoridade para isso. Não contradiz a Bíblia, mas pelo contrário nos leva de volta à Bíblia, mas o cargo eclesiástico é dado a homens e não a mulheres. Continuando, 23º, na história da igreja não encontramos mulheres sendo ordenadas aos ofícios, exceto em algumas heresias como no montanismo. Na história da igreja não encontramos mulheres sendo ordenadas aos ofícios. Não tem nenhum respaldo para defender isso. 24º, as irmãs nunca precisam de cargos de liderança para trabalhar. Sempre trabalharam com dedicação e esmero. Continuando. 25º, o argumento para a ordenação de pastoras, presbíteras, diaconisas, anciãs não se sustentam biblicamente. É por isso que a argumentação favorável é sempre no viés cultural. Os tempos mudaram e etc. Não tem nenhum respaldo bíblico para defender anciã, irmãos. Não podemos ficar calados. Você que é ancião da igreja, você que é líder da igreja e tem o mesmo pensamento bíblico que nós apresentamos aqui, você não pode ficar calado quando o seu pastor vier e dizer: ah, mas a associação geral, ela decidiu isso. Não se cale, meu irmão. Não aceite em silêncio isso, a não ser se você também é um dos que gosta de heresia, a não ser se você é um dos que preferem ir pelo assim diz o pastor e não assim diz o Senhor. Queridos, é hora de bradarmos contra isso. É hora de nos levantarmos. Não podemos aceitar. Se você tem cargo na igreja, se você tem ofício na igreja e você crê que anciã é errado, questione, irmãos. Vá para a Bíblia, se reúna, vá para a Bíblia, questione, não fique em silêncio. É dessa maneira que vamos combater as heresias que estão se infiltrando na igreja de Deus hoje. Sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue, contra os poderes das trevas, mas temos que nos levantar e orar e pedir a Deus que nos dê o Espírito Santo dele e ousadia. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Não podemos ficar calados, a mensagem tem que ser mais direta que a de João Batista. Nós somos o terceiro Elias. Lutamos, na realidade, para ser o terceiro Elias. Queridos irmãos, para finalizar, acompanhe comigo aí na tela. A palavra de Deus não muda. Fiquemos firmes nela e tomemos cuidado com todo o vento de doutrina. Está lá em Efésios 4,14, irmãos. A palavra de Deus não mente. Ela não muda, Deus é o mesmo, por isso não somos consumidos, porque a misericórdia dele se renova a cada dia, ele não muda, Deus é o mesmo, irmãos. Sabe, irmãos, antes de Ellen White ser chamada ao ministério de profetas, ela mesmo não se intitulava profeta, mas sim como uma mensageira de Deus. Homens foram chamados no lugar dela. Homens foram chamados, William Foy e Hazen Foss, e eles negligenciaram, eles rejeitaram o chamado de profeta dos últimos dias. E aí Deus chamou Ellen White e ela aceitou. Minha querida irmã, meu querido irmão, não podemos ir contra a palavra do Senhor. Nós mostramos aqui vários textos para você, vários textos que mostram que Deus reprova a ideia de pastora, anciã, presbítera, apóstola. Nós mostramos aqui, você não pode ir contra a Bíblia, contra o assim diz o Senhor, irmã. É hora de acordarmos, é hora de despertarmos. A igreja laodiceana precisa
deixar o orgulho de lado. Para ir para o céu, precisamos tirar o orgulho. A Bíblia diz em Provérbios, quando chega o orgulho, chega a desgraça. O orgulho precisa ser tirado do coração do povo de Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes recebemos a repreensão e não aceitamos por causa do orgulho. Porque não queremos dar o braço a torcer. Porque achamos que tudo que vem de lá de cima, da igreja, dos líderes, são inspirados por Deus. Não, nem sempre os pastores, os líderes são inspirados por Deus. Principalmente nos últimos dias agora, que o próprio Espírito de Profecia diz que nos últimos dias, anjos de Satanás se transformariam em homens e andaria nas nossas fileiras, subiria dos nossos púlpitos e muitos vão dar glória por não estarem alicerçados na Bíblia. Muitos pastores, no tópico de pastores, no livro Eventos Sinais, capítulo 12, fala sobre que muitos pastores subiriam nos nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. É isso que está acontecendo hoje, irmãos. Foram contra a live de Simone, Ivone Gebara. Foram contra a live de Ivone Gebara, que Leonardo Gonçalves deu voz a uma feminista, mas está liberando anciã. Como isso pode acontecer? Queridos irmãos, é hora de acordarmos. Você que é anciã, minha querida irmã, eu não vim aqui para ofender você, mas eu vim aqui por causa que está em jogo a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. E eu não posso omitir ou ficar calado diante de tudo isso. Omissão de socorro é crime nas leis dos homens e omissão de socorro na lei de Deus eu posso ser cobrado por isso. Ezequiel 3,18, se eu disser ao ímpio, ao perverso, ao pecador certamente morrerás, e tu e você não advertir ele para que ele se arrependa do seu mau caminho, esse homem morrerá na sua iniquidade e no pecado dele, e você será o responsável pela morte dele. Ou seja, se eu não anunciar o que Deus me manda anunciar, eu vou ser o responsável pela salvação dessas pessoas, porque a salvação é coletiva. A gente acha que é individual. Não, individual é o meu preparo. Eu não posso interferir no preparo de ninguém, mas eu tenho que mostrar a ele o caminho da salvação. Então é coletiva, porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Eu não vou para o céu sozinho. Eu tenho que gerar fruto, gerar outros. Queridos irmãos, o preparo é individual. Eu tenho que me preparar individualmente para ir para o céu. Mas coletivamente devo salvar os meus irmãos. Não podemos ficar em silêncio diante do que está acontecendo na nossa igreja. Anciã é abominação aos olhos de Deus. Não tem respaldo bíblico para defender isso. Minha querida irmã, se você é anciã, abandone esse cargo depressa. Renuncie a esse cargo, você pode trabalhar em outras coisas na igreja. Você pode ser muito útil na igreja, em outras coisas. Mas não com esse cargo, porque não tem respaldo bíblico para defender isso. Você vai arriscar a sua salvação? Você vai continuar arriscando a sua salvação? Eu prefiro não. Queridos, queridas, que Deus abençoe você e a sua família. Espero que esse vídeo seja compartilhado com o máximo de pessoas. Espero que esse vídeo toque corações, alcance vidas, que esse vídeo seja impactante para que haja uma verdadeira comunhão com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, ó Senhor, que esse vídeo, Pai, quebrante orgulho e corações, pelo poder do Espírito do Senhor, Pai, para que haja salvação, haja conversão, haja transformação em minha vida e na vida dos meus amigos ouvintes, para que a gente possa, unidos, viver o assim diz o Senhor e não assim diz o pastor. Precisamos dar ouvido à Tua palavra. Antes importa obedecer e agradar o Senhor do que obedecer a homens e agradar homens. Diz a Tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, diante dessas apostasias que estão em nosso meio. Ajude-nos, ó Deus, diante desses acontecimentos
que estão aí em nosso meio, trazendo apostasia e heresia para a igreja do Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Desperta homens e mulheres para se levantar e juntos falarmos, pregarmos como Elias, como Jeremias, como João Batista, como Jesus, como os teus servos, Senhor Jesus. Nós te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se na sua igreja tem anciã, elas precisam assistir esse vídeo. Compartilhe, irmãos, não tenham medo de compartilhar. Eu sei que muitas das vezes os pastores, eles mandam cortar os meus vídeos. Não joga esses vídeos aqui no grupo da igreja. Queridos, eu não sou dissidente. Eu sou membro oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tudo que eu faço é defender essa doutrina que nós temos, tanto na Bíblia e no Espírito de Profecia. Esse é o intuito dos nossos vídeos, do nosso ministério. Só isso e nada mais. Queremos agradar a Deus. E isso vai desagradar pessoas, homens e mulheres como Caim, que não querem obedecer a Deus e obedecer o assim diz o Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.